Gravando. Olá, iniciando nosso novo episódio de podcast com convidados aqui, o Fernando, a Carla, né? Para estarmos falando sobre reforma tributária, o que isso vai refletir no mercado condominial. Quero acolher também a minha esposa, a Luciane, que está aqui conosco também mais nesse episódio. O bate-papo que vai gerando aqui um certo conforto no decorrer do tempo, né? Do nosso dia, nossa parte da manhã aqui. E eu queria dar a oportunidade para vocês estarem se apresentando, Fernando, a Carla. Vamos começar pela Carla aqui, né, de forma gentil. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Então, meu nome é Carla Tasso, né? Sou empresária contábil, especializada no ramo imobiliário, né? Minha empresa Carreira Solo já tem 24 anos. Eu trabalho só com construtoras, incorporadoras, só nessa área aí de construção. E é muito prazer, né? Também sou professora, né? E mentora. E é um prazer estar aqui com você, Renato, Luciano. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai agregar muito aí para quem for ouvir depois o podcast. Nós que agradecemos o seu sim, né? Por estar aqui conosco, né? E aí, Fernandão? Meu nome é Fernando Witkowski, eu sou contador, administrador. Eu tenho 4 especializações, 2 na área tributária, 2 na área de negócio, em finanças. Um mestrado também na parte de contabilidade tributária, doutorado honoris causa também sobre esse mesmo tema. Sou empresário contábil, já lecionei aí por muitos anos na graduação, atualmente só na pós-graduação. É sempre um prazer compartilhar um pouco do conhecimento. Feliz aquele que ensina aquilo que sabe. Então, tento ter essa filosofia na minha vida sempre e levar o conhecimento para ajudar aqueles que necessitam. E eu confirmo, Fernando, porque apesar de pouco tempo que nós temos a oportunidade de se conhecer, eu sempre me senti muito acolhido quando precisei tirar alguma dúvida ou mesmo um conhecimento que você sempre teve essa oportunidade e vamos comprovando aqui, né? Você mais uma vez disse sim para um projeto e mais uma vez agradeço. Conte sempre comigo. Vou dar a oportunidade aqui para a Luciane também falar o seu bom dia e oportunamente, né, nos apresentar novamente, porque o público sempre está chegando através de novos eventos, né, novos podcasts. Eu vou dar essa oportunidade para minha esposa estar nos apresentando. Muito bom dia a você, né, que vai nos ouvir aí no futuro. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, né, pelo sim de vocês, como o Renato falou, a Carla vindo de longe, o Fernando aqui de perto, mas para contribuir conosco nesse assunto, que é a reforma tributária para os condomínios, seus reflexos para os condomínios. É um assunto que não é muito tratado, muito divulgado. Eu acredito que muitos síndicos têm dúvida a respeito disso. Como vai ficar? Como vai ficar a reforma tributária nos condomínios, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e vamos tocar aqui, trocando informações e a gente, com certeza, vai sair daqui rico em novos contextos, novos assuntos. Então, iniciando aqui, né, a gente fez um roteiro e a gente quer partilhar aqui com o público, nosso público, como é conhecedor, como é sabido, é um público leigo, né, um público que, diferente da nossa área de atuação, os profissionais de contabilidade que já vem buscando esse conhecimento desse novo, mas, ao mesmo tempo, muitos da nossa parte ainda estamos sofrendo com essa reforma, no sentido de conhecimento, de tantas exigências, né, que vão surgir. Mas vamos lá, né? Então, aqui o Brasil está passando por uma mudança muito radical, né? No sentido tributário, e a gente precisa de vocês aqui, né? Afinal, o que a reforma significa na prática, na forma geral, não entrando no mérito ainda condominial, mas sim geral. Eu acredito que essa é a maior mudança que esse país vai viver na sua história, mais do que a nossa Constituição de 1988. Uma virada, uma migração 180 graus. Estávamos indo para um caminho, não sei qual era esse caminho, se ele era o melhor ou se ele era o pior, mas estamos virando totalmente para o inverso em relação a isso. Muda a vida do funcionário público, do funcionário da iniciativa privada, da empresa pública, de todo mundo, de A a Z, do mais rico ao mais pobre, da empresa menor à empresa maior, do condomínio, de qualquer pessoa nesse país que consome qualquer tipo de produto ou serviço, vai ter um impacto significativo nas suas vidas.
E aí, ao longo da nossa fala, vamos descobrir o quanto isso é bom ou quanto isso não é tão bom, se venderam o paraíso e vão nos entregar o mesmo ou não. Então, e assim... Paraíso não foi não. Venderam alguma coisa. Então, Carla, e a sua visão, né, sobre esse geral que partilhando aqui? Concordo com o Fernando, eu acho que desde 1995, quando a gente teve aquela grande mudança, né? E a gente que é contador das antigas, vamos dizer assim, né? Mais experientes, né, Fernando? Sim. Aquela época foi uma época muito difícil para a gente na área contábil, que a gente teve uma mudança muito agressiva. E a gente viu vários planos, né? Plano real, plano não sei o quê, né? A gente teve mudanças de correção monetária, aquela coisa toda. Eu acho que desde essa época, essa vai ser a mudança mais expressiva realmente, porque é uma mudança no consumo muito abrupta. Não é uma invenção nova, isso é uma coisa que a gente precisa falar, é uma coisa copiada de outros países, só que são realidades diferentes. Não? Então, o país que mais a gente copiou para trazer isso tudo até agora é Índia, Canadá e Finlândia. Imagina, né? Você pegar, a gente não é a Índia, muito menos Canadá e muito menos a Finlândia. Então, não sei como é que ficou esse bolo todo, se eu tirar a ideia de copiar desses países, mas a gente está aí, né? Está aí na mesa, está posta, já está vigendo, né? Desde janeiro desse ano, assim, claro, gradativamente. Eu acho que é uma mudança bem abrupta que vai realmente impactar na vida de todo e qualquer pessoa. Como o Fernando falou, né? É a oportunidade, como é uma mudança radical, uma das mudanças mais traumáticas, né? Vamos dizer assim, pode-se dizer, é oportuno fazer algo muito bem feito, né? Para a gente ter um benefício real do que aquilo que é a nossa visão como tributário, né? No sentido de como contribuinte, nesse sentido. E aí, levando para o mercado condominial, né? O que a gente pode assim fazer uma pinceladinha aqui em tudo que nós vamos estar falando aí nessa parte da manhã aqui nesse tempo nosso, né? Pincelar em reforma é complicado, né? Dá uma pinceladinha. Tem que se conter muito, que é um mês de podcast, a gente sabe, né? Porque assim, nós, né? Como trabalhamos na área condominial, nos especializamos nesse mercado, tratamos isso com muita seriedade. Quando falou reforma tributária, condomínio não precisa se preocupar. No início ninguém imagina. Condomínio não precisa se preocupar porque não tem fins lucrativos, não emite nota fiscal. Eu falei, peraí, não. Tem alguma coisa alguma vai acontecer, né? Então nós precisamos também estar preparados. E assim, e aí? O que a gente pode estar já iniciando aqui, falando um pouquinho sobre isso? Eu vou fazer um recorte antes, se você me permite. Sim. Eu tenho alguns clientes que são multinacionais e têm operação no Brasil. Quando eu expliquei para eles, tive algumas reuniões para tentar explicar o que era o IVA brasileiro. Eles, nossa, vai ter o IVA, vai ser igual ao nosso. Eu falei, calma. Não, mas como não é? Mas é IVA, não é? Eu falei, bom, a origem do conceito, a essência, sim. Mas vai ser um IVA brasileiro, ele é dual. Cada estado pode regular sua alíquota para cima, para baixo. Cada município pode calibrar sua alíquota para cima, para baixo. Mas quanto é a alíquota? Então, a gente não sabe. Mas como não sabe? Falei, bom, não sabemos. Vai ter que esperar isso lá na época ainda da PEC. Vamos ter que esperar a regulamentação complementar. Se é a regulamentação complementar, vamos discutir agora. Temos uma alíquota? Calma. A partir de 2026... vamos ter que destacar lá o IBS, a CBS, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. E com esses números, a Receita Federal, o Comitê Gestor, vão calibrar o volume de informações, de recursos, do que vende, o que é área meio, o que é área fim, para saber qual alíquota nós vamos ter. Então, pulamos de paraquedas sem saber se o paraquedas vai funcionar. Abrir. Exatamente. Nossa, temos fé. No condomínio, dando sua pergunta, eu acho que a gente dando um briefzinho, e eu acho muito bom vocês falarem disso, o condomínio não tem personalidade jurídica, né? Então, no início, as pessoas, quando ela recebe a reforma, ela pensa que não vai atingir, que é normal. Todas as reformas que o país fez até agora, nenhuma delas atinge no final a pessoa física, nenhuma delas atinge todas as jurídicas. É muito específico. Quando entrou o simples, é só para um público. Quando entrou real, é só para outro público. Quando muda presumido, é só para outro público. E essa reforma não, ela atinge todos porque ela é sobre o consumo. E o condomínio também, porque apesar de não ser contribuinte de IVA, o condomínio contrata, o condomínio compra, o condomínio ele tem essa tratativa toda interna. Então, a gente tem muitas cenas que vão vir ainda, que vão depender de planejamento, né? Eu acho que a reforma ela está muito mais, eu sempre falo isso nas minhas palestras, ela está muito mais voltada com a gestão, não sei se o Fernando lembra quando dei palestra aqui esse ano ainda, ela está muito mais vinculada à gestão da operação,
a análise das possibilidades da operação do que efetivamente o cálculo do tributo, porque nem vai ser a gente que vai calcular. Então, na realidade, a gente tem que pensar, se tudo der certo, e falar como ele falou, como eles estão pretendendo esse mundo paraíso, né? E eu espero que seja assim mesmo. O condomínio ele vai precisar de um apoio muito maior nas aquisições e nas contratações de pessoas físicas e jurídicas. E pode ter até uma oportunidade, talvez para aumentar e para diminuir o custo. Aí vai depender do gestor, porque pode aumentar ou diminuir, já que ele é consumidor final. Perfeito. Agora o planejamento tributário chega no condomínio. Eu vou colar aqui, mas no artigo 3º, no artigo 26, no artigo 255 e no artigo 263 da Lei Complementar 214 de 2025, ele trata especificamente de condomínios. Claro que no âmbito geral, como toda legislação complementar, mas também entra e cita na veia o condomínio. Então, para você que é síndico, que é contador especializado em gestão condominial, que assessora e que presta serviço para esse tipo de pessoa jurídica, fique atento a esses requisitos, porque nós vamos entrar também com planejamento tributário para condomínio, que vai ter impacto sim. Isso é verdade, né? Aqui, quando nós iniciamos, né, fizemos um geral, qual que é o objetivo da reforma? É simplificar, apesar que nossa introdução aqui já assustou o pessoal, né? Não, mas eu sou confiante. Não, assim, eu também tô. Eu acho que a gente não pode... Eu ouço muito palestras de advogado. Inclusive, eu tenho um podcast também, fiz podcast essa semana, uma live que a gente bebe vinho, né? E aí, é porque tem que só... Não é porque é sério que tem que ser chato, né? Exatamente, então, perfeito. então a gente bebe vinho na live. Então, e tinha um advogado, ele falando do... Só para chegar no assunto que você estava falando, ele estava falando da complexidade, do confrontamento jurídico da reforma, de você poder alterar por meio de uma lei complementar as diversas leis que foram alteradas na sua abrangência. E eu olhando, eu falando com ele, né, a gente conversando assim na mesa, bate-papo, eu falei, no início eu não estava entendendo porra nenhuma que estava falando. Aí depois eu falei esse bicho, tipo assim, era muito jurídico, né, porque advogado é muito jurídico, muito jurídico. E eu tentando entender, bicho, o que era aquilo, e eu falava... que eu vou usar isso para quê? Sabe quando você para assim? E a impressão que eu tive, em todas as palestras com advogados, a mesma impressão, eles são sempre muito pessimistas com a reforma. Que vai ter muito processo, que vai ter muita judicialização, que não pode isso, não pode aquilo, que não pode não sei... E eu acho que, como contadora, eu tenho que fazer o melhor, vocês também, nós todos, para os nossos clientes, para se adaptar, porque sempre foi assim. Então, a minha expectativa é positiva. Acho que o mercado tende a se regular em 5 anos. No início vai ser traumático, Luciano, como a gente conversou um pouquinho antes dos bastidores até chegar aqui. Sim, acho que vai. Vai ser um regime duplo, vai ser difícil pra caramba o início, mas quando isso se regular, o mercado se regular, eu acho que vai ser benéfico. Acho que os governos que vão vir vão alimentando e alinhando isso para a melhoria do processo. Acho que vai diminuir um grande problema que nós profissionais e as empresas têm, que são as obrigações acessórias, que é um inferno isso na nossa vida. Dos empresários. Verdade. Eu acho que isso tende a diminuir muito no momento em que fechou, deu tudo certo, o governo, você está com seu conta corrente lá, então não precisa entregar esse monte de obrigação acessória. Eu acho que isso é uma coisa que nós, contadores, temos que pressionar os empresários para acabar com isso, no momento em que a reforma se estabilizar. Acho que vai ter uma igualdade melhor de tributação. Nós de serviço sofremos bastante, claro, mas para ter uma igualdade, quem pagava muito vai ter que pagar menos, quem pagava menos vai ter que pagar mais. Então é natural. É o certo, como você falou? Não. É o ideal? Não. É talvez o que a gente queria? Não. Mas é o que está aí. Então a gente tem que ser otimista com isso e tentar se adaptar. E se tiver alguma coisa que a gente entende que é muito absurda, que é muito grotesca, trabalhar junto a quem nos representa ou representa nossos clientes para melhorar esse processo através das regulamentações, que serão muitas ainda. Muitas. A gente tem um caminho longo, a gente falta 4 meses para acabar um ano, praticamente 4 meses. A gente tem um caminho longo pela frente de regulamentação. Os comitês gestores nem estão todos formados ainda, que é por isso que está atrasando, inclusive, a saída da alíquota também. Então, assim, pensa em todo esse processo que a gente tem pela frente. E o condomínio não está fora disso não, sabe, Renato e Luciano? Eu acho que o condomínio, se a gente parar para analisar em termos de população, a concentração está a maioria nos prédios, nos condomínios residenciais. Essas pessoas vão ter impacto, né? E não vai ser para comprar, vai ser para simplesmente morar. Sim. Eu entendo assim que, como você falou, vai haver uma simplificação no decorrer do tempo e também tem o lado da justiça, né? Justiça tributária que você comentou, muitos pagando
menos ou poucos pagando mais, vai ter esse equilíbrio no fim, né? Eu gosto de números, Renato, para explicar isso. E tem muitos paradigmas que vão ser quebrados. Primeiro número, quem vai ser os que pagam pouco e vão ter que pagar mais? Prestadores de serviço. 73%, 70%, dependendo da fonte, mais ou menos 70% do PIB é serviço nesse país. Esses serão os severamente prejudicados. Esses pagarão a conta. Pessoa física também. Pessoa física também. Sim. Porque o serviço ele é direto para. E o aluguel tá bom. Já entra aluguel, o aluguel, né? Absolutamente toda prestação de serviço vai ser severamente penalizada com a reforma tributária, 73% do PIB. Então, avalie você em que lado você está dessa moeda para saber do lado da mesa se você vai ser um dos prejudicados ou não. Um outro grande paradigma que a reforma vai trazer. Os fiscos federal, estadual, municipal, eles não estão preparados para auditarem, autuarem, fiscalizarem o varejo, o varejão. Eles estão preparados para auditar o atacado. Então, como se fosse lá o diagrama de Pareto, né? Eu verifico 20% das empresas, dos negócios, que são as maiores, que corresponde por 80% da arrecadação, Estado, município, União. Então, hoje eles olham com uma lupa muito grande e muito de perto as grandes empresas e o varejão deixa correr, se der alguma coisa, de vez em quando eu pego um. E agora eu vou ter que mudar o paradigma, eu vou ter que auditar e autuar e acompanhar o varejão. Pior ainda, o fisco municipal ganhou atribuições porque ele vai ter que acompanhar, ele passa a ter prerrogativa para auditar bens, né, mercadorias, além do serviço que ele já fazia, e os estados, o fisco estadual ganhou prerrogativa que, além de auditar, acompanhar e autuar as mercadorias, eles também vão ter a mesma prerrogativa com os serviços. Então, esses são pontos relevantes nesse processo. Com relação à simplificação, também números. Hoje nós temos PIS/COFINS, vai ser substituído pela IBS. Opa, bom, troquei 2 por 1. Eu vou trocar ICMS e ISS pelo IBS, beleza, economizei aqui 50%. O meu IPI, ele continua, então 5 continua 3, só que o meu IBS ele pode ser regulado por 27 regulamentações estaduais e mais 5.570 regulamentações municipais, além do imposto seletivo que cria. Então, IOF Seguros e TCMD, que nem deveria falar, mas a reforma também trata desse assunto, e eu vou trazer mais impostos do que eu tinha. Então, assim, números absolutos do que eu tenho hoje para o que eu vou ter já não é nesse aspecto de partida simplificação. Então, a operacionalização em si, o dia a dia, ok, pode ser que ele facilite um pouco mais, mas em volume de quantidade de tributos, hoje os números mostram o contrário. O leque da fiscalização, como você falou, vai aumentar, sim, porque vai deixar o Estado, como você falou, o Estado que até então era comércio. A visão que essa que ele falou é perfeita, eu também entendo isso. Acho que a fiscalização vai priorizar o varejo, porque é o mercado que mais vai ter IVA. Exatamente. Né? É a área que mais vai ter IVA, é o cara lá na ponta. E-commerce também acho que vai ser um ponto que vai dar muito pano para manga. E os prestadores de serviço, né? Vendo que hoje também não tem praticamente fiscalização nenhuma, a não ser quando a Receita fez. Você dá o azar dela botar o dedinho assim, ó, é esse aqui. Entendeu? E fora aí, eu acho que é isso. Acho que a gente vai ter realmente esse panorama bem modificado de fiscalização. Mas eu não acho ruim. E nos condomínios nós podemos afirmar que 90% é serviço. É serviço, 100%. Serviço. Acho que até mais, talvez. É mais, né? A mercadoria que eles compram é muito pouco, incipiente, né, para o processo inteiro. Eu vou dar um exemplo da minha operação, Carla, para vocês. Minha empresa principal de contabilidade é lucro presumido. Então, meu ISS é fixo, então irrelevante para análise. Eu pago 3,65% de PIS/COFINS. Eu vou trocar por um IBS, CBS ou um IVA de 28%. 3,65 por 28. Ah, Fernando, mas calma. Atividades regulamentadas por conselho de classe têm 30% de redução na base de cálculo. Ok, então vamos lá, 21%. Eu vou tocar 3,65 por 21. Quem que vai pagar essa conta? O condomínio que eu assessoro, a empresa que eu assessoro. Toda a sociedade vai pagar essa conta, porque eu sou um prestador de serviço. Então, para que os nossos ouvintes comecem a entender números disso na prática, é isso. Então, os meus serviços, os meus honorários, eles vão ter um
um acréscimo brutal em relação a isso. Porque a gente não tem como acreditar, né? Aí, mas em outro momento, quem é varejo, quem é indústria, Então, alguns tipos de produtos, alguns tipos de atividades, elas vão ter um reequilíbrio que antes elas não tinham, por causa do creditamento. E a gente de serviço, como o Fernando bem falou, não vai ter. Então, a gente vai ter um realinhamento mercadológico de contratações, que vai ser... E aí é o detalhe que a gente estava comentando, Renato, que o quanto vai ser importante você fazer planejamento. O quanto vai ser importante você entender o negócio. Porque Sim. muitos empresários, os empresários entendem o seu negócio. E os contadores entendem o negócio dos empresários? Vai ter que ser feito um planejamento em conjunto, que é o ideal, o correto, né? Mas que vai se tornar até uma obrigação. Exatamente. Nós partilhando, né? Antes, né? Na vinda, muitos escritórios de contabilidade que têm o hábito ou a forma de trabalhar visando apenas a parte físico, o físico, né? Fisco, né? Desculpa. E acaba que não está preparado para essa parte da contabilidade e consultoria. E talvez vai ter essas dificuldades, né? Esse distanciamento vai ser natural, como o Fernando falou. E o mercado vai se reequilibrar. Muita gente vai sair do mercado. Muitos contadores vão sair do mercado. A gente está falando isso. A gente está falando isso nos bastidores antes de chegar aqui. Muitos. Sim. Deixar isso público. Você, contador que está me ouvindo. Se você não se preparar, você vai sair do mercado. O mercado vai te expurgar. A reforma tributária não vai permitir amadorismo em relação a isso. Até mesmo, assim, eu sou muito transparente, das minhas buscas ao Fernando foi para me auxiliar também no estudo tributário. Do entendimento, o que eu tenho que movimentar como empresário contábil. Eu vou ter que fazer renegociações contratuais. Tem que fazer reequilíbrio. Porque senão eu não vou conseguir me manter no mercado se eu for absorver toda essa carga tributária que hoje... Dependendo da estrutura que cada empresa contábil tem, ela não consegue. Sim, ela não consegue. Não somente no sentido profissional de atividade, de exercer, como né? de exercer a sua profissão, como custo de manutenção da empresa no mercado. Então, é bem Deixa eu dinâmico, trazer né? um bastidor também do fisco. Então, nesse processo aí da concepção tanto da emenda constitucional quanto da lei complementar, tive a oportunidade de acompanhar o Congresso Nacional, fazer alguns trabalhos junto com o governo do Estado, simular e entender alguns números. Inclusive os auditores, eles estão preocupados, principalmente os mais antigos, né, a velha guarda, os auditores com mais tempo de carreira, porque muitos que já estão ali para aposentar ou já estão aposentados, mas continuam trabalhando, eles já me externalizaram várias vezes. Não, hora que isso aqui entrar em vigor, eu tô fora, eu vou para minha casa. Quem vai cuidar de reforma tributária é os auditores mais novos. Inclusive, o governo de Goiás abriu um concurso agora para acho que 70 e tantas vagas de auditor. Por quê? Eles já entenderam isso, que muda tudo, absolutamente tudo. Então, será que ele quer gastar esse tempo para aprender, reaprender esse processo? Que é onde a gente está agora, né? Eu imagino assim, uma corrida, eu gosto desse exemplo, uma maratona, às vezes eu estou lá no quilômetro 40, um está no 30, um está no 5, um está no quilômetro 2, está o pessoal mais novo chegando no mercado agora no quilômetro 0, reforma tributária. Opa, volta todo mundo, vai largar todo mundo junto, só que quem tem uma estrutura melhor, um preparo físico melhor, já vai sair, vai deslocar mais na frente. Lascado. Mas assim, dentro de tudo isso que nós estamos discutindo e olhando para um futuro, né? Pensando lá no futuro, você partilhou, né, da mesa do advogado com uma visão bem pessimista, né? Bem pessimista. Mas dentro da realidade que a gente vivencia hoje no país, vai haver uma redução de litígio, né? Assim, olha, Renato, eu entendo que a área que eu trabalho não vai ter. Vai continuar. Não vai ter. Não vai ter litígio. Porque é muito claro. Está muito claro. A área que eu trabalho, né? Eu não posso falar pelas outras áreas, porque eu sou uma pessoa que eu não sou generalista, porque exatamente queria me especializar no ramo igual vocês têm. Então, por exemplo, na área de construção, incorporação, loteamento, área do mercado imobiliário, não vai ter litígio, porque a legislação ela simplificou. A gente continua com benefício tributário até 2028, depois entra no IVA normal e aí é acreditamento amplo. É gestão, de novo, como o Fernando, a gente está falando aqui. É gestão das compras, é gestão da execução do orçamento da obra, é você analisar os seus fornecedores. Então, litígio de quê?
Né? Então, a alíquota está definida, eles têm redução tributária, eles vão ter que analisar o que eles estão comprando. Quem pode ter litígio é quem está vendendo para eles, que tem as questões lá de tipo imposto seletivo, né? Que é um negócio que eu não consigo entender, né? Você falou bem, né? O cara era para criar 2, criou 3, depois ficou 4. A de 5 ficou 4. Então, imposto seletivo, o que é danoso à saúde? Cerveja tô lascada, então. Entendeu? Então, Então, assim, sabe, imposto seletivo, para você construir um prédio, você usa cimento. É danoso ao meio ambiente? Sim. E aí? Então, a gente vai ter... É esse tipo de coisa que é o cara que industrializa, o cara que revende. Eu acredito que neste ramo deles, para você trabalhar com enquadramento de ser seletivo ou não, de ser nocivo à saúde ou não, de ter aumento gradual de alíquota porque é nocivo, eu acho que nesses pontos pode ser que tenha sim, porque é tudo interpretativo, o governo não é claro sobre isso na própria lei complementar, vai ter que ser regulamentado. Os setores vão bater em cima, é óbvio. Eu não acho que a minha... açúcar é nocivo à saúde? É. Né? Mas, se imagina, se você for pensar assim, o que não é? Verdade. Entendeu? Verdade. Então, o que não é? Então, não está muito claro qual é vou dizer assim, qual é a intenção do nocivo, né? Até que ponto é esse nocivo. Então, eu acho que esse imposto, por exemplo, é um imposto que vai gerar muitas dúvidas jurídicas, na minha visão, que não sou advogada. Sou contadora, mas sou consumidora e que trabalho com empresas que consomem produtos que podem estar enquadrados naquele tributo. Esse eu acho. Mas para quem está lá na ponta, recebendo, sabe, pagando, contratando, na minha área não vai ter. Em contabilidade, eu não vou ter. Por que eu vou ter problema? Por que eu teria uma contingência jurídica, uma briga jurídica no serviço contábil? Você consegue imaginar assim? A gente só tem mão de obra. Eu consigo várias. A primeira delas, lá na Emenda Constitucional 132, ela cita lá embaixo, expressamente, em até 180 dias após a promulgação da lei complementar, o governo tem que enviar para o Congresso a reforma da folha, né, dos salários, a reforma do imposto de renda no geral. e as demais reformas. Já se passaram esse prazo. Isso não chegou. Não aconteceu. Então, assim... Já está tudo acontecendo. O da renda eles correram para aprovar, eles né? assim, fizeram um acochambramento, vamos colocar aqui redução da isenção do imposto de renda, parcialmente, mas o intuito não é esse, o intuito é para atender as pessoas jurídicas. Então, nesse ponto já atende. A emenda constitucional, para explicar para o ouvinte, existe uma pirâmide de Kelsen que explica como é que funciona o direito constitucional nesse país, na maioria dos países. No topo da pirâmide eu tenho a Constituição, ela que manda em tudo que tem embaixo. Debaixo dela eu tenho as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos, etc. Eu vou descendo. Então nós estamos falando de uma emenda constitucional, então eu estou lá no topo da pirâmide e ela determina uma lei complementar que está no topo da pirâmide. Essa lei complementar ela ainda vai precisar ser regulamentada, então vou ter leis ordinárias que vão tratar sobre ela. Eu já tenho instruções normativas e portarias da Receita Federal tratando sobre a Lei Complementar 214. O comitê gestor que está expresso dentro dela ainda está num projeto de lei sendo discutido no Congresso, mas ele já tem CNPJ. Nesse mês, semana passada, saiu o CNPJ do comitê gestor. Já briga. Só falta os membros. Os estados já nomearam os seus membros. Os estados já nomearam os seus membros e os adjuntos. Só os municípios que ainda estão na briga. Se vai ser a Frente Nacional dos Prefeitos, vai ser a Confederação Nacional dos Municípios, que estão ali num duelo para saber quem vai indicar, quem pode votar. O comitê é formado dos dois, né? Então, tem os dois. Né? Então, para concluir esse processo, tem que ter a formação conjunta. E o carro já está andando, né? Essa é o que da questão para o público, né? O público leigo entender. Olha, o processo já está em andamento, muitas coisas ainda têm que ser regulamentadas e muitas coisas têm que ser observadas. Eu acho que é a regulamentação que pega. É. Assim, a regulamentação acho que vai pegar um pouco, vai demorar, porque ela está atrasando exatamente por questão dos comitês gestor, que já era para estar pronto. É muita coisa. E o clima político, que deveria discutir reforma tributária, está discutindo se vai ser preso, se não vai ser preso esse presidente da República. Então, assim, as coisas nesse país... Tem hora que eu penso que eu estou assistindo um desenho, sabe? Eu vejo um filme. Por isso que eu até comentei com eles hoje, que na realidade não é o governo que está cuidando da reforma, é a Receita Federal. Na verdade isso, né? Não é o governo, é a Receita Federal que está cuidando da reforma. Eu vejo que o povo brasileiro é um povo herói, né? Assim, nós somos muito resilientes, porque é uma situação assim de... Eu voltando lá na época do E-Social, né?
quando saiu o E-Social, para quem que saiu? Foi para a doméstica, né? Foi. Lá na Primeiro doméstica, foi lá na raiz da onde... E assim, olha, começa já a fazer o E-Social e ninguém não sabia. Eu lembrei da nossa história, né? Quando começamos a contabilidade, a Luciane aceitou o desafio. Ela não era formada em contabilidade, ela é técnica em edificações. Eu falei, Luciane, vamos trabalhar na área condominial, eu vou te orientando, você vai me ajudando. Eu trabalhava em outro escritório e nós começamos. E eu fazendo pós-graduação em auditoria, eu resolvi implementar o regime de competência, né? que é a bandeira que nós levantamos aí há mais de 20 anos para o regime, mesmo não sendo obrigado para condomínio. E eu cheguei em casa e falei para ela, olha, a partir do ano que vem nós vamos implementar o regime de competência, nós temos que começar já. Aí ela virou para mim, isso aí é de comer ou de passar no cabelo? É de comer ou de passar no cabelo. Eu sempre gosto de contar essa história, porque como ela não tinha esse conhecimento, como que era o regime, nós usávamos aquilo que era permitido. E para quem estava começando, não precisava de sistema, planilhas de Excel salvadoras da pátria, né? Então, nós tínhamos todo esse controle. Mas, porém, muitas coisas que a gente se deparava e que eu, como na visão de auditor, falava assim, eu precisava ter controle disso aqui. Né? Eu sempre falo, também dou exemplo. Olha, eu chegava lá no condomínio, o condomínio comprou uma geladeira, eu vou lançar ele como despesa. A geladeira não é despesa, é um patrimônio. Mas você comentou um negócio legal. O E-Social, quando entrou, e o SPED, todo mundo ficou louco, não foi? A reforma vai ser a mesma coisa. É o brasileiro trocando pneu com carro andando. Né? Exatamente. E aí, assim, eu até lembro puxando aqui a Luciane, né? Eu conversando com ela, olha, janeiro já está aí. A reforma vai começar agora em janeiro. E aí eu comentei com ela, e nós vamos, o condomínio, as pessoas não estão pensando naquilo que você acabou de partilhar aqui com a gente. Mais de 90% das despesas condominiais é prestação de serviço. É prestação de serviço. Não tem como fugir. Perfeito. Não tem como fugir. Partilha com a gente, Luciane, sobre aquela situação das dificuldades, porque nós temos sistema de importação de notas, né? E aí as dificuldades lá no operacional por causa dessa situação, porque os municípios não têm a estrutura das importações de notas fiscais, né? Disponibilização das notas ainda não, né? Vamos dizer assim. E acaba que muitas notas têm que ser lançadas de forma manual. Ainda, né? E eu acho isso um absurdo, já tinha que estar tudo integrado para facilitar a nossa vida, né? como contadores. E quantas vezes a gente precisa retificar folha de pagamento, REINF, para inserir nota de serviço que veio de outra prefeitura. A Receita Federal fez uma live ontem, né? Só o pessoal saber que eu não sei quando vai sair. Hoje são 28. Dia 27 de agosto, a Receita Federal fez uma live sobre a integração com os municípios. E o objetivo deles são 5.500, mais ou menos. Eles já estão com 1.300, eles querem 1.800. E aí o auditor fiscal falou ontem que eles estão muito próximos já de conseguir a meta, que é 1.800 deles, da integração da nota fiscal única, realmente, do modelo único padrão para o Brasil inteiro. Que já foi lançado, eu acho que tem uns 2 anos, e já era para os municípios terem aderido. Sim. Só que os municípios têm o custo interno, e a Receita Federal não tem custo, mas eles têm que mudar toda a estrutura sistêmica. Se eles já tivessem aderido antes, ia facilitar para todo mundo, para os empresários, para os contadores, para os consumidores, que ia ser um padrão único. Agora vai ser a toque de caixa. E isso é ruim. É verdade. Muitos municípios não querem migrar porque eles têm medo de perder o controle, perder a receita, porque eles nem sabem o que eles têm. Sim. Então, assim, vou perder algo que eu nem sei que eu tenho. E qual que é a consequência disso? 26,2 milhões de processos tributários acontecendo nesse país. Em média, a cada 30 dias, são 120 mil processos julgados. Transitado em julgado, né, que finaliza 12 mil, então de 26 milhões, eu julgo 120 mil, 12 mil finaliza, que é o trânsito em julgado. São arquivados 10 mil processos em média por mês e temos mais de 5 trilhões de reais sendo discutidos, seja no âmbito administrativo, via CAT, Estado, via CARF, União, ou via Justiça, seja em qual das instâncias forem, primeira, segunda, STJ, STF, inclusive entre eles mesmos, as súmulas, as jurisprudências são deixadas de lado em muitos entendimentos. E o valor médio das causas, 248 mil. Então, esse é o manicômio tributário que nós temos hoje no país e que essa reforma está tentando mitigar, amenizar, e vamos ter fé que
vai dar certo, né? Que vai Vamos melhorar. não vai ter mais substituição, tá vendo? Não vai ter mais questionamento de substituição. Ó, mas teste, não sei o quê. a monofasia ela continua, a substituição tributária continua, principalmente nos regimes específicos. Reporto, rede, para alguns segmentos, vai mas... diminuir muito as discussões, Para condomínio vai acabar a substituição tributária, né? Então, aí o condomínio tem um outro problema. Por exemplo... Tá muito fácil, né? Não, Fernando, criar um problema aqui. nós te convidamos aqui para você trazer soluções, Fernando. Fernando saiu da reunião. Deletou. Olha só, CBS ela vai substituir PIS/COFINS. Os condomínios, existe essa tributação hoje, não na venda, porque ele não tem receita, ele não tem Na substituição. essa personalidade, mas incide sobre a folha. Porque eu fiz sobre a folha. E a lei complementar é omissa. A gente falou de contenciosidade, isso aqui vai parar na justiça. Inevitavelmente vai parar a justiça, porque o teu fato gerador, que lá no artigo 3º da Lei Complementar 214 é muito claro, quem que é fato gerador, o que é cliente, o que é fornecedor, o que é prestação de serviço, o que é bem, o que é serviço. Ele deixou isso muito claro, ou seja, tudo. Só que ela não fala de folha. Só que ela não fala de folha. Sim. E o PIS que incide sobre a a folha, 1% lá. ele vai continuar, ele vai deixar de existir, porque essa figura não vai ter mais no nosso ordenamento jurídico, eu vou substituir pela CBS. Em outros momentos, a dubeidade sobre a interpretação em que momento que o condomínio ele é obrigado a entrar no regime normal da CBS-BS e onde ele não é, se ele tiver 80% das receitas que são provenientes do recebimento dos condôminos, que é praticamente 100% dos condomínios. Então, olha o emaranhado jurídico, a complexidade jurídica, que isso inevitavelmente vai parar na justiça. Inevitavelmente. É muito complexo, né? Eu tive a felicidade de uma notícia. Nós tivemos um evento ano passado e um palestrante falando sobre a reforma tributária. Depois que ele fez toda a sua explanação, eu virei para o Luciano e falei: Luciano, no meu entendimento da palestra, vou buscar, vou procurar, mas no meu entendimento, condomínio, consumidor final, não vai ter mais a substituição tributária. Nós vamos ter um alívio aí no sentido, né, dessa execução de trabalho, vai ser uma contrapartida. Eu procurei lá no final e ele confirmou, falou realmente. Mas não fiquei, isso não foi satisfatório. Assim, aí eu comecei a pensar em situações como essa que o Fernando falou. Nós temos o PIS ali da sobre folha. Ainda não saiu, o Fernando tem razão, mas eu acho que o governo ele está tão... A Receita Federal ela está com tantos grupos de discussão que esse assunto vai vir à tona e, de repente, eles já vão soltar alguma coisa. Lá no Espírito Santo tem várias pessoas que estão participando dentro do processo, os auditores e também algumas pessoas que representam algumas instituições como CNC, CNI, e as discussões estão sendo muito profundas e o governo tem... A Receita, né? A Receita tem ouvido muito os setores, não tem acatado tudo, né? Tipo filho, quando pede, você não vai dar tudo que ele quer, é a mesma coisa. Né? Então, mas tem repensado bastante algumas falhas, como o Fernando comentou, e essa é uma, da Lei Complementar 214. Então, eu acho que tem sim essa lacuna, porque o PIS sobre a folha, PIS é PIS, né? Então, é uma contribuição social, apesar de ter uma finalidade, uma destinação diferente do PIS sobre faturamento, que não estaria contemplado sobre consumo, e sim sobre folha, e não deveria estar na lei complementar efetivamente, mas deveria ter um regramento sobre ele. Sim. Né? Porque ele não deveria estar lá, mas como tratando de condomínio, deveria ter um regramento, condomínio, associações de uma forma geral, deveria ter um regramento sobre ele, se ele permanece como está, com a sua base de cálculo definida, que é muito simples, né? Ou se ele vai deixar de existir e entra aí no caso, que lá no artigo que ele falou está expresso que condomínio não é contribuinte CBS, de IVA. Então é bem interessante esse ponto. Artigo 3º, ele define lá o que é bens, o que é serviço, lá no inciso 3º, fornecedores, pessoas jurídicas, pessoas físicas ou jurídicas, ele abre os parágrafos, lá no parágrafo 2º, inclui-se no conceito de fornecedor, que trata o inciso 3º deste artigo, entidade sem personalidade jurídica, incluindo sociedade em comum, sociedade de conta de participação, consórcio e condomínios. Então, o condomínio é um fornecedor. E adiante, não são, artigo 26, não são contribuintes do IBS-CBS. Primeiro, condomínios edilícios. Aí ele... Opa, calma, respira. Parágrafo 2º. Em relação a condomínios edilícios que trata esse artigo.
caso exerça opção pelo regime irregular, ou seja, você não é, mas você pode exercer atividade regular. 2, caso não exerça opção pelo regime irregular, desde que as taxas e condomínios, demais valores cobrados, não representem menos que 80%. É todo mundo, ou seja, eu vou ter que empurrar o condomínio para dentro. Mais um pouquinho, lá no 255, as despesas do condomínio, elas não são base de cálculo do IBS-CBS. Peraí, então é ou não é? Eu entro ou eu não entro? Olha a confusão. Só falei de 2 artigos em relação a isso. Ele entra lá no 263 sobre a parte da fração ideal, né? Que é o condomínio pró-indiviso. Então, se o seu condomínio, onde eu moro, é fração ideal, ele vai ser dragado para dentro desse regime, querendo ou não. Foi o que me incomodou dentro após a resposta que eu tive. Eu falei, gente, dentro daquilo que é a nossa especialização, eu partilhando com o Luciano, e a situação assim, o PIS e o COFINS que nós recolhemos no caso das associações sobre rendimentos. Ninguém fala sobre... O ISS que é retido dos prestadores de serviço. Sim. ISS deixa de existir, ele vira IBS. Vira IBS. Então, pô, como assim o condomínio entra ou não entra? Então, assim, para nós que já estamos atentos, mas ao mesmo tempo preocupados porque existe muita indefinição, faz com que a gente faça esse movimento de estudo e procura para que... Igual você falou, lá da linha de partida, que todo mundo vai lá no ponto zero, a gente tenha fôlego para sair à frente, né? Exatamente. Não que a gente esteja concorrendo, não é isso. A ideia é fazer bem feito e trazer para a carteira de clientes e para trazer para a sociedade soluções para aquilo que é a mudança. Né? Perfeito. E não correr o risco de penalidades, né? Que eu acho que é o mais preocupante, vamos dizer assim. Nós estivemos no Congresso em Camboriú e foi muito falado sobre a reforma tributária. E lá me pareceu assim tão distante, mas janeiro de 2026... Tropeçou, caímos, né? Em 2026. E a gente estava conversando sobre isso, sabia? Na hora que a gente veio também, né? Nessa distância, né? O negócio já está aqui na porta. Sim. Como que vai ser essa transição? Vocês falarem um pouquinho para nós sobre isso, esse início, né, em janeiro de 2026. O que vai acontecer? O que está previsto? Muitas coisas. Além de eu sair correndo. Eu vou falar uma parte e deixar para a Carla concluir. A primeira parte é que hoje as empresas estão acostumadas a ter o crédito tributário, é o que a gente chama de crédito físico. Então, eu emiti uma nota fiscal de prestação de serviço da Protons para a AIRE, lá no dia 31 de agosto. Em agosto, e eu não paguei imposto, não recebi, só emiti a nota fiscal. A AIRE já pode se beneficiar desse benefício fiscal, deste documento fiscal, por mais que ele seja cancelado no dia 1º de setembro. E depois eu vou retificar isso, vou alterar essa informação lá no mês de setembro, no período de outubro. Então, mas você fruiu desse benefício em agosto e vida que seguiu. Com a reforma tributária, o primeiro paradigma que muda é que o crédito ele não é mais físico, ele não é mais competência, ele é financeiro. Então, se eu emitir a nota para você e eu paguei o imposto, o dia que eu pagar esse imposto, você pode fruir do crédito. Se eu não pagar o imposto, não tem crédito. Então, as empresas noteiras que falsificam nota, essas daí vão... Esse problema o fisco vai, de fato, deixar de ter, porque não justifica eu pagar o imposto para dar um benefício para frente. Então, quem contrata também. Exatamente. Então, em 2026, a gente começa com as adequações nos sistemas, todos os RPs do Brasil, para acrescentar a obrigatoriedade na emissão da nota fiscal do 0,1% do IBS, 0,9% do CBS, que é onde eles vão quantificar o volume de notas e tentar achar essa alíquota. Para as empresas do Simples, já começa a contagem lá de RBT12, porque vai ter impacto lá em 2026 em relação a isso, se ela vai ser contribuinte, se ela não vai ser contribuinte, porque em 27... Se ela vai ser o meio contribuinte. Ou meio contribuinte, porque em 27 a CBS ela entra em vigor. E aí já não tem mais PIS e COFINS. E aí ele deixa de existir. Então, isso já tem impacto agora para janeiro. Vai passar mais rápido ainda. Quando você abrir o olho, acabou o PIS e COFINS. Não, já tá. A gente vai deixar de ter obrigação acessória do PIS e COFINS. Se pede contribuições, ele vai deixar de existir. Então...
Uma boa notícia. Oremos para que não surja nenhuma nova, né? Mas foi a alegria que nós tivemos momentânea lá em Florianópolis, né? Em Camboriú. Mas né? uma coisa bem legal na transição, Luciane, que eu acho que hoje a gente tem um vácuo, uma lacuna no mercado, eles estão criando modelos de documentos para regularização de imóveis, por exemplo, que hoje não tem. Hoje é contrato de compra e venda. Locação não é serviço, é fatura ou recibo. Então, eles estão tendo que criar modelos de documentos. Eles estão bolando isso agora. Foi até dito na live da Receita Federal de 27 de agosto sobre isso, para poder trazer isso para dentro. Por exemplo, hoje, se você não escriturou o seu apartamento, a Receita não sabe que ele é seu. Perfeito. Né? E aí, com o CIB, que entrou em vigor, que saiu IN agora em julho, com essa integração do CIB pelos cartórios, com prefeitura, com não sei o quê, com esse cadastro unificado, vai ser muito difícil o cara, por exemplo, que não paga imposto sobre aluguel hoje, não pagar. Porque ele tem várias situações que vai estar ligando ele a isso. Esse cadastro ele vai ser nacional, unificado, com todo o sistema público e cartorial do país. Então, esse é um ponto muito relevante. Outro ponto relevante que o Fernando comentou ligado, as adequações de RPs não é só para a reforma, né? É para as emissões de nota, para a adequação dos modelos de nota fiscal, para os códigos que saíram nas instruções da Receita já tem meses e ninguém nem está se atentando para isso. Eu não trabalho na área comercial e industrial, mas se eu fosse um contador que trabalhasse, eu já estaria arrancando todas as metades dos cabelos, porque está desde fevereiro, março, já começou a sair, abril. Tem instruções normativas. As instruções normativas que ele comentou. Isso. E tem lá todas as codificações, todos os códigos que vocês têm que cadastrar, os novos códigos, né, Fernando? Novos códigos, Ciclass. Exatamente. Então, as classificações. Então, os sistemas, não é só o sistema estar preparado, a empresa vai ter que inserir tudo isso, de acordo com cada um com a sua atividade. Quem contrata vai ter... uma coisa muito legal é que, a partir de janeiro, o cara não vai conseguir emitir a nota errado, porque o sistema vai travar. Então, se não tiver, já está em teste lá na Cefaz Rio Grande do Sul. Para você testar o XML, para poder você ver se ele está dentro da norma. Então, já está aberto. Tem um vídeo da própria Receita sobre isso. Você já pode vir aqui e testar se a sua nota já está dentro da norma, porque a partir de janeiro ela não passa. Então, imagine o caos que isso vai virar quando o fornecedor não conseguir emitir a nota, porque nós somos milhões de empresas e a maioria delas não estão nem sabendo o que está acontecendo nesse Brasil. Nós somos mais de 80 mil empresas de contabilidade e, com certeza, 90% também não está nem aí se preocupando com isso, de empresas, e não estão alertando os seus clientes. Então, na hora que o cliente começar a tentar emitir nota, minha nota não está emitindo, por que, Fernando, pelo amor de Deus, não estou conseguindo emitir nota? Sempre fiz assim. Exatamente. Então, meu amor, mas mudou um campinho ali que o sistema não está adequado para fazer. Você esqueceu de preencher esse dado. Então, acho que é muito importante a fala do Fernando que a parte desse sistema, ela é, hoje, na minha visão, para o empresário, ela é fundamental de você correr e atualizar. E você se informar como tem que ser feito com o seu profissional contábil, com o seu consultor, seja quem for te ajudar nisso, porque senão você vai ter problema no dia 2 de janeiro de 2026. Dia primeiro, para quem vende, para quem opera, né? Dia 1º de janeiro. Imagina as empresas de TI e as empresas de contabilidade dia 1º de janeiro. O telefone vai pipocar. Nem filho, vou viajar. Viajar para um lugar que não pega celular. Vou para lá para Cumuru Chatinho, vou ficar no morro. Mas é assim, é aquela situação dos softwares, né? Estarem atentos no sentido, como você falou, nós estamos aqui olhando do lado de cá como profissionais da contabilidade, que nós temos os softwares, né? Que já estão também atentos, a gente sabe disso. Porém, e o software lá interno lá das empresas nem lá? Nem todos os softwares estão participando dos testes. Alguns só. De contabilidade, só 2. Sistema ERP, só 2. Você vê que nem as empresas de software se atentaram para o prazo lá para poder você entrar e se cadastrar para você participar do teste. Sim. Imagina o que a gente vai passar. Então, muita coisa que vem pela frente. É muita coisa. E assim, a gente, dentro do nosso universo que a gente traz aqui, que é o condomínio, eu sinceramente, eu tenho uma preocupação, e isso faz com que a gente esteja aqui discutindo, conversando, para trazer isso no nosso público leigo. Porque, assim, olha o dinamismo da situação. Nós estamos aqui falando com 2 pessoas especializadas na área tributária, que estão estudando profundamente todos os casos e está trazendo para nós todos os traumas. Agora, imagina você falar com um público leigo, lá o gestor da área condominial, que quando chegar uma nota fiscal, já não vai haver mais lá o destaque lá não vou nem dizer o destaque no sentido da substituição tributária, a qual a gente, por mais que já tenha muitos anos que nós vivenciamos isso, a gente
vira e mexe, tem que dar esse feedback, condominial? essa orientação para o nosso cliente. Agora, você imagina essa mudança que vai ocorrer e esse reflexo que nós vamos estar falando um pouquinho à frente aqui, no sentido percentual, que já existe um estudo no mercado do que isso vai gerar de impacto nas taxas condominiais. Então, assim, hoje R$10 uma taxa de condomínio, as pessoas... Uma briga enorme. Uma briga enorme. A gente vive essa Os síndicos realidade. já vão ter que fazer comunicado. Olha, de acordo com a reforma tributária, podemos ter aumento de taxa condominial a partir de 2026. Mas eu queria deixar uma perguntinha, né, do inferninho, assim. Do capetão, como diz o outro. Bicho, pensa assim, a gente está pagando, sei lá, R$400 de taxa de condomínio. Hoje, o condomínio não está muito preocupado, Fernando, se ele contrata pessoa física, ele contrata mais barato, certo? Fato. Fato, é o mais barato. Ele vai ter que começar a analisar, porque condomínio é consumidor final. Ele não tem esse negócio de B2B, B2C, cara, é consumidor final. Ele não vende para ninguém, né? Ele simplesmente administra o dinheiro dos outros e com esse dinheiro ele rateia para os custos fixos do negócio. Eles também vão precisar analisar o tipo de fornecedor que eles têm. Excelente. Porque se o fornecedor, vê se você não concorda comigo, se o fornecedor for um fornecedor que é mais B2B, vai sair mais caro. Mas ele vai aproveitar o crédito. Mas, né? Se for um fornecedor que é mais B2C, de repente vai ter uma desvantagem. Se for MEI, porque muitas vezes... Entendeu? Então, assim, o condomínio, se ele se enquadrar dentro desse percentual dos 80% e ele for realmente... na realidade, se ele não se enquadrar, né, ele for realmente um contribuinte, né, ele vai precisar analisar muito as suas aquisições. A gente vai criar um segmento. Excelente pergunta, capciosa, mas uma excelente pergunta, Carlos. Excelente pergunta. É uma pergunta excelente que doeu, viu? Não, mas vocês estão, não é? Mas doeu, mas é para doer mesmo. Olha só a segregação, acho que no sentido do preconceito mesmo que nós vamos criar no mercado. Isso, vou falar do condomínio, mas de maneira geral. Porque hoje o mantra vai ser crédito tributário. Sim. Então a palavra da vez é crédito. Você paga seu imposto, me dá crédito. Se você não paga, eu não quero mais conversar com você. Então quando eu lá, síndico, administrador de condomínio, for fazer um cadastro, for contratar a empresa do Renato, vou perguntar assim, primeiro, você é contribuinte ou não contribuinte? Sim, qual o seu regime tributário? Eu sou simples. Você paga por dentro ou por fora, sua CBS e IBS? Porque se for por fora, não, se o síndico chegar na segunda pergunta, tá bom. Eu tô achando você muito otimista. Mas ele vai ter que chegar... Vamos seguindo, que o síndico chegou na terceira. Esse aí é o síndico do seu condomínio? Esse é o síndico, sabe por quê? A gente é síndico desse condomínio, você não tá entendendo. O porquê que isso tem que acontecer? Porque o síndico vai ser cobrado pelos condôminos. Exatamente. Se a taxa, imagina lá, vamos pegar um exemplo simples, R$1.000 um serviço qualquer realizado. Se essa empresa não for contribuinte, eu abri mão de 28%, ou seja, R$280. R$280 dividido por quantas unidades, a gente já sabe o peso que R$1.000, se eu contratar de um não contribuinte, vai afetar em cada unidade habitacional que é daquele prédio, aquele condomínio horizontal, vertical, seja qual for. E se isso for maior o valor, maior é o impacto disso. Então a conta é muito simples de fazer. Primeiro, você é simples ou não? Sim. Paga por dentro ou por fora? Ok, eu já separei quem não me interessa se eu preciso aproveitar crédito. Não, sou do regime normal, ok. Você paga seus impostos em dia ou não? Eu posso pagar o imposto para você e descontar dos seus honorários ou da sua prestação de serviço? Olha a loucura financeira que isso vai acontecer. Porque se eu não perguntar isso e deixar por conta, por exemplo, do Renato pagar o imposto dele e ele, por qualquer motivo que seja, por mais justificável que seja, ele paga no outro mês, com um mês de atraso, esse R$280 ou esse R$1.000 vai impactar em 5, 10, 15, 20, R$50 em cada unidade habitacional desse condomínio. Então, saber e entender isso vai passar a ser uma obrigação. O síndico, querendo ou não, porque os condôminos vão lá e vão cutucar, e eu acredito que vai ter muito síndico pedindo para sair também. Capitão Nascimento, pede para sair. E a administradora de condomínio que vai mandar a conta sem saber também? Aumentou a cota condominial, mas ela não está nem sabendo, que ela só está vendo o aumento do serviço. Vai ter que sentar. Vai ter que fazer revisão de contratos com fornecedores, Perfeito. reequilíbrio financeiro desses contratos por questões tributárias. É muita coisa. Então, é igual você comentou agorinha, né? Não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Eu sempre falo, gente, é complexo. Quando a gente dá muita palestra, né, Fernanda? A gente fala assim, quem aqui já leu a lei complementar 2 vezes toda?
A pessoa, não, só li o artigo que me interessa. Tá, mas o artigo que te interessa, então você não leu nada. Você não leu nada. Porque o artigo que te Não é interessa, ele tem suficiente. artigos antes e depois dele, tudo que complementa. Então, assim, então você não leu. Então, o desconhecimento ele vai ser tão grande, e por isso que eu falei que vai ser a maior dificuldade na sua pergunta agorinha, que esse equilíbrio ele vai acontecer com o tempo. Porque aí o mercado ele vai aumentar a minha visão por tudo que eu estou analisando e participando de fóruns. Vai aumentar os preços no início, porque as pessoas têm desconhecimento, elas vão ver aquela alíquota lá e já vão jogar no negócio. E depois ele vai ter um equilíbrio gradativo. Esse equilíbrio, como o Fernando comentou, pode ter um aumento de preço sim em algumas áreas, como serviços, com certeza vai ter, o varejo provavelmente também vai ter, e outras áreas vai diminuir, mas esse equilíbrio vai demorar um pouquinho. E essa demora, dependendo do tamanho dela, vai impactar muito no bolso da gente. Essa Inflação à vista. E essa partilha aqui do que Verdade. o Fernando colocou do conhecimento é que é o preocupante na nossa área de atuação. Porque, assim... Do condomínio, né? Condomínio edilício e associações. Porque a pessoa, ela se dispõe a ser síndico, igual você falou, na hora que ela descobre o pepino, ela quer ir embora, né? Vamos dizer assim. Mas, talvez não tenha nada a ver, mas fazendo só um comparativo, a Luciana até partilhou agora pela manhã conosco, uma síndica assumiu o condomínio e tem que fazer uma reforma lá para atender às exigências do Corpo de Bombeiro. E só que saiu do alcance dela, lá da convenção dela, o valor. Então, ela não tem como ela tomar a deliberação sem ir para a Assembleia. E a Assembleia não aprovou o projeto, a reforma com as cotações que ela havia feito. Ela ficou entre a cruz e a espada, porque ela tem que atender uma legislação e, ao mesmo tempo, a convenção... Imagina se acontece um acidente, morre gente, ou gente fica Sabe ferida que ela porque falou? não atendeu esse tipo de requisito. Sabe o que ela falou? Vou embora, vou largar. Senão ela responde civilmente por isso. Porque Exatamente. nós demos a orientação para ela, apesar da nossa limitação, nós não somos jurídicos, mas nós temos o conhecimento da legislação e nós passamos para ela a responsabilidade civil. A mesma coisa nós fazemos aqui nesse debate na área tributária. Porque vai chegar um momento que alguém vai chegar lá e falar assim, e aí, você está aproveitando os créditos? Como você partilhou. E eu, não estou... Então vamos fazer o cálculo aqui de quanto que foi que você deixou de gerar de crédito aqui para o condomínio dentro de cada situação. Então o síndico, dentro da sua atuação, ele tem que se especializar, ele tem que se formar. Já tem mais um mercado para nós. Com certeza, é um grande mercado. Não, mas nós temos um curso, a nossa empresa tem curso e vocês tá são muito bem convidados. Estão convidados. Preparando o síndico para a reforma tributária. Exatamente, já tem um título, já mas o você curso. sabe o que eu fico triste, Fernando e Carla? Que quando nós ministramos os cursos, quanto por cento são síndicos? 5%, 10% dos participantes são síndicos. A maioria são A jurídicos. maioria não... E são pessoas que atuam E no entorno. o entorno. Os gestores, que é o público principal. Público-alvo, Mas isso né? tem uma explicação, né? É a explicação que você deu antes. A gestão muda, né? E eles não sabem o tamanho da responsabilidade em Código Civil que eles têm. Exatamente. Porque quando ninguém assina, eu já fui subsídica, igual eu estava comentando com você, ninguém assina um termo das suas responsabilidades onde você lê. Dentro de um condomínio, porque tem muita responsabilidade. Então, ninguém vai lá e assina aquele termo, né? Ó, reconheço que sou responsável pelos artigos tais do Código Civil, pelas manutenções, por isso, idoneidade, ninguém assina. Então, às vezes, o cara está ali como síndico, só por muitas vezes cumprir tabela, porque precisa de alguém, organizar mais ou menos o condomínio, às vezes ele quer organizar a bagunça, ele se candidata, às vezes não tem tempo. Muitas vezes são pessoas que, normalmente, né, que têm mais tempo. Estão ali em casa, a pessoa já aposentada, está ali, tem tempo para ficar tomando conta daquela coisa. Então, assim, realmente são pessoas que não querem, que não têm formação financeira nenhuma, contábil nenhuma, administrativa nenhuma, e elas não querem ter, porque elas acham que não precisam, porque elas não têm o tamanho. Mas agora vai impactar no bolso. E aí eu concordo com o Fernando, mexeu no bolso. Todo mundo vai mexer. Vai fazer o sapinho pular, entendeu? Não vai ter fazer. jeito. 2027, ali, ó, no primeiro boleto que vencer no mês de fevereiro, relativo aos gastos de janeiro, que vai ter um aumento, todo mundo vai assustar, vai começar o burburinho no condomínio, no rádio corredor ali vai correr solta. Já vamos pressionar o síndico, reunião, chama o contador e explica isso aqui pra gente. Então, depois que aconteceu, né? Chorar o leite derramado. Nós tivemos um episódio esse ano, fevereiro de 2025,
que foi a mudança das convenções coletivas das terceirizadas. Aqui Prestação de serviço no município, de portaria e limpeza, que introduziram a insalubridade para o pessoal da limpeza. E isso impactou no contrato com o condomínio. Sim. E você Teve precisa que de reequilíbrio ver contratual. o burburinho que foi, né? E ainda tem sido sobre isso. Mas isso, na Porque- minha opinião, são falhas contratuais, porque todo contrato de prestação de serviço deveria ter previsão de reequilíbrio financeiro por questões que não estão na minha gestão, como sindicato, tributo, como é na área pública. Tanto que na Lei Complementar 214 pretém essa previsão. Quem prestar serviço ou tiver tratativa com o setor público pode aditar o contrato de reequilíbrio financeiro por questões tributárias. Está na própria Lei Complementar. E a gente na área privada não tem isso. A maioria dos contratos de prestação de serviço que eu vejo não tem cláusula de reequilíbrio financeiro. Por fatores externos. Não tem. E aí, realmente, o síndico deve ficar louco. Imagina, ele está recebendo a pressão de conta, fala assim, era 10 mil, agora é 12. O que houve? As empresas de terceirização fizeram um aditivo contratual em relação a isso e os condôminos não aceitaram. E foram assembleias e assembleias para discutir, para trocar a empresa, para ver outra não proposta era para caso de dispensar trocar empregado. a empresa. Assim, Então, foi um burburinho muito Foi uma grande. situação realmente complexa. Nós temos o bom hábito lá no escritório de circulares. Nós mandamos circulares para os nossos clientes, seja mudanças operacionais da nossa parte, ou seja, de novas ações no mercado, saúde e segurança do trabalho, LGPD, mesmo situações que não são da nossa atuação, mas nós temos esse bom hábito de mandar circular para atentar o síndico daquele momento para poder... E nós conversando, e tem muita mudança de gestão, eu falei, Luciano, nós temos que fazer um pacote, fugiu aqui até a palavra que nós havíamos falado, Um dossiê, um dossiêzinho, para na hora que o síndico entrar, todas as circulares que foram enviadas sejam encaminhadas para aquele síndico novo. Porque com certeza o síndico anterior não passou, na grande maioria, né? Vamos Ainda dizer mais assim. quando entra com briga, né? Chapa de oposição, aquela confusão toda, né? A maioria briga não... para ser síndico de condomínio, Não, mas tem gente? alguns que tem. Sério? Sim. A maioria Jesus. que entra não sabe que existe a previsão orçamentária do condomínio. O síndico anterior não te passou? Não passou nada, não. Então, assim, quando há uma transição do mercado, é raro. O síndico, olha, vamos fazer uma eleição aqui, o síndico vai ser eleito, ele vai assumir dia 1º do mês seguinte, nós vamos fazer um período de transição. Gente, é o que nós orientamos a fazer, mas é raro. Olha, o síndico foi eleito, ele assume amanhã, está aqui a chave da sala. Acabou, meu amigo, se vira. Então, assim... Você é caixote, né? Então, a chave da sala e a chave da almoxarifada, esses são seus funcionários agora. E dando esse exemplo que nós estamos passando, por exemplo, férias de empregados. No início do ano, nós mandamos a relação para ser feita a programação. Quando troca síndico, se nós não estivermos atentos ali, o síndico, às vezes, quase perde o prazo ali das férias. Então, a gente está trazendo para vocês... Desse jeito, Carla. Então, nós estamos trazendo para Eu vocês mudo a parte, as particularidades da realidade do mercado num todo, para a gente mostrar o tanto que é complexo nesse assunto que é o nosso tema, que é a reforma tributária. Imagina nós implementarmos ou educarmos, né, vamos dizer assim, o síndico no que é um mercado de rotatividade. Eu chamo de catequizar. Porque educar é uma coisa mais evoluída. Vai ter que ser meio no cabresco, né? Não, Quase um adestramento, né? Vai ter que ser meio assim, porque é difícil. Pensa vocês são especialistas nisso. O meu prédio, a síndica anterior tinha uns 40 e poucos anos. A síndica atual tem uns 60 e poucos. Pensa eu sentar com ela e falar assim, olha, a gente tem que ela aposentar. A gente tem agora a reforma tributária, CBS, ela vai olhar para mim, ai meu Deus, eu não tenho nada disso não. É de E comer nem quer ou de passar entender, no né? cabelo. Já fala que não entende e cria um muro liga na para a frente. empresa que administra o condomínio e vê com ela. Vamos supor que eu fosse vocês. Sim. Eu falei, não, mas é você que tem que saber, porque não é eles que contratam, é a gente que faz a cotação de preço, então você tem que saber alguns detalhes. Não, é melhor a gente deixar para eles. Não. Aí as administradoras de condomínios, ou elas vão assumir isso, porque vai sobrar para elas. Porque os síndicos não vão querer saber disso.
Vai ter que ter uma cartilha com as perguntas chaves. Sim. Para poder ser feita Mas são muitas, Renato. Pô, só eu e o Fernando tem umas 20 aqui, né? São muitas. Não, sim, imagina. Sim. São muitas perguntas. É complexo. É uma situação complexa. E tem aqueles que ainda falam assim, mas eu não te pago para isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, bem complexo. Aqui nós até falando sobre informação aqui, né, dentro do nossa roteiro, aqui no nosso roteiro, os sistemas CRC, instituições de educação têm feito bastante esse movimento, né? Como que vocês que estão aí na linha de frente, né, dessa reforma aí, passando para nós essas informações, essas orientações, como que vocês têm visto? Apesar que nós já partilhamos muito isso aqui, mas assim, está sendo eficaz esse movimento? Por exemplo, eu sou muito claro, eu já tive a oportunidade de fazer 2 cursos na área de reforma tributária e me deparei com 2 situações, ou algumas situações que já houve mudança, né? Então, assim, fica aquela situação assim, olha, esse curso valeu, mas o próximo talvez vai trazer mudanças. Mas dentro da eficácia, né, daquilo que a gente, dentro da luta do dia a dia que nós estamos tendo aqui, de tudo que a gente já partilhou, como que está essa situação? Qual seria a dica que vocês dariam para esse público leigo? Nós estamos falando de condomínio, mas os empresários também, né? Eu vejo números nos eventos que o CRC organiza em relação a essa temática. Qualquer título que você coloque que apareça a reforma tributária, você tem um público maior. Então, naturalmente, as pessoas estão vindo por inércia, por gravidade, enfim, elas estão chegando para esse tema. Estão vindo no cheiro. Tipo... então, falou reforma tributária, enche a casa. Então, todos os eventos estão tendo um público bem expressivo. E um outro ponto, à medida com que eu vou ouvindo 1, 2, 3 treinamentos sobre o mesmo tema, com pessoas diferentes, com óticas diferentes, abordagens diferentes, eu posso... Imagina uma cadeira, a reforma tributária é uma cadeira, eu posso ver ela por cima, eu posso ver ela de frente, de lado, de cabeça para baixo, desmontada, só os pregos, enfim, eu posso ver ela da forma com que eu quiser. E a reforma tributária é dessa maneira. Então, à medida com que as pessoas... Você citou um exemplo muito bacana. Hoje eu fiz mais de 2 cursos, hoje vai ser o 3º. Isso vai consolidando o entendimento na cabeça de todo mundo. E uma das formas de aprendizado é a repetição. Uhum. Então eu ouvi o Fernando falar, depois eu ouvi a Carla falar, depois eu ouvi o Renato falar. Opa, peraí, 3 pessoas em 3 momentos diferentes, consolidou aquele meu entendimento. Então isso vai ficando mais fácil. Não só os conselhos de contabilidade, quanto a OAB também vem fazendo um trabalho relevante em relação a isso. Os próprios SESCOM, FENACOM, também tem feito um trabalho extremamente relevante de repassar esse conhecimento adiante, e fora as outras entidades privadas, enfim, que um próprio movimento como esse, um podcast que está atingindo de maneira transversal todo mundo, quem é contador, quem não é, quem é síndico, quem não é, aquele que tem interesse no assunto, de entender um pouco mais. Então, acho que esse movimento está tomando corpo e tomando o país, mesmo que a pauta política principal não seja essa, mas as pessoas estão começando a perceber que... Mas você acredita que ainda não é tardio? Não, dá tempo ainda. Tá. Sim, já está atrasado. Para quem está à frente tecnicamente, para quem opera, para os contadores que estão por fora, eles já estão atrasados. Agora, para quem é fora desse meio, ainda dá tempo. Então, a mesma coisa para os advogados tributaristas. Para quem não sabe, já está atrasado. Agora, para quem é um advogado da área ambiental, da área consumerista, de outra área, ele tem o tempo dele para entender. Agora, para quem é militante, operador do sistema tributário nacional, se não entende, já está atrasado. Está atrasado, né? Eu vou só comentar em relação à eficiência, né? Normalmente a gente vai em eventos, a gente está sempre vendo os mesmos públicos. Se a gente parar para pensar, não sei quantos mil profissionais tem em Goiás, mas, por exemplo, no Espírito Santo tem 10.300, mais ou menos. E a gente não teve 10.300 pessoas dentro de auditório. Então, normalmente, vai sempre os mesmos empresários. E a reforma é uma lei complementar. Então, ela não tem se, eu acho, talvez, né? Uhum. É aquilo e depende de regulamentação. Então, normalmente, a gente vai, eu assisto muito, eu comprei mentorias, eu vejo muito vídeo. Eu tenho acompanhado vários sites da reforma, sites excelentes, as próprias lives da Receita Federal. Dou a dica aqui, tá, gente? Maravilhosas, objetivas, diretas, do próprio fisco te falando o que você tem que fazer. No site da Receita Federal tem um linkzinho lá, você clica, tá cheio de vídeo. Então, assim, muito bom.
Só que, às vezes, o cara ele tá lá, tá ouvindo e ele volta. Eu tive isso, inclusive, essa semana. Falando, pô, cara, nessa live minha, o advogado falou, todo mundo fala sempre a mesma coisa. Mas não tem outra coisa para falar ainda, gente. Não está regulamentado. Mas é o que o Fernando falou, está consolidando. O Fernando está falando o que está escrito na lei complementar. Né? E comparando com alguma coisa do setor que ele está trabalhando. Eu estou falando o que está escrito na lei complementar. Se eu colocar qualquer ponto interpretativo, eu posso ferrar a cabeça do caboclo que está lá do outro lado. Sim. Porque não saiu regulamentação ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente não pode ser tendencioso. Né? Então, acho que a eficácia dos treinamentos por parte dos conselhos de profissão, dos sindicatos de empresários contábeis, dos órgãos públicos e das demais entidades tem sido eficiente na abordagem, porém não está atingindo o público total que a gente precisa atingir para que isso realmente chegue lá na ponta. E aí, vou usar um pedacinho da sua fala, está atrasado e vai esperar doer primeiro para poder resolver. Né? Que assim, é igual você falou, muitos escritórios vão fechar porque está esperando acontecer. Muitas empresas novas que estão sendo constituídas de empresas de contabilidade estão mais afincos nisso. Os mais antigos acham, eu já vi essas coisas, não vai para frente não, isso, eu não quero mexer com esse negócio. Só que esses que estão mais tempo no mercado são os que detêm o maior número de empresas. São os que detêm as grandes empresas, são os que detêm o maior número de funcionários dentro dessas empresas. Então, essas pessoas elas têm muita responsabilidade pelo futuro do mercado. Então, não é só conhecimento da lei complementar, mas é a má aplicabilidade por parte do cliente dele pode impactar em desemprego, pode impactar em aumento de preço abusivo, pode impactar em pagar mais tributo. Quebra. Né? Quebra. Então, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade como profissional contábil sobre todo esse processo. E o empresário também pensar, porque a gente também não pode carregar isso só com a gente. Sim. O empresário tem muito mais responsabilidade porque a formação de preço é dele. A formação de preço é dele. Os suprimentos é dele. O setor de compras é dele. O setor de faturamento é dele. Então, eu posso ir lá, eu posso ajudar, eu posso dar mentoria, mas ele tem que querer. Então, a gente vê pouca iniciativa das instituições empresariais, na minha visão. Porque eu estou circulando muito nesse país, eu fui para o Piauí, fui para a Floripa, agora eu estou aqui em Goiás, daqui a pouco vou para o Rio Grande do Sul. As entidades empresariais. É isso aí que é entendeu? o que... Tipo, Fé Comércio, Federação das Indústrias, Companhia de Desenvolvimento. O que eles estão fazendo? Tá? Então, por exemplo, o evento que o Secov fez aqui, quantas pessoas tinham do ramo na sala? A maioria era contador. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas não... Essas entidades empresariais... Renata, elas não estão conseguindo mostrar para os empresários que isso está aí agora. E que depende deles, né? E mais, eles não têm, vou usar uma palavra aqui que pode ser até exagerada, mas eles não têm humildade para ir lá no Conselho Regional de Contabilidade, eu não sei se vai falar, vem comigo para você explicar aqui para a gente, porque a gente está precisando disso aqui no nosso setor. Porque eles não sabem. Entendeu? Então, eles têm que ir lá no conselho e falar assim, ô Fernando, ô Renato, ô Sucena, vamos lá na Fé Comércio para vocês falarem disso aqui para o público X, como que é isso? Entendeu? Então, eles não têm isso. Então, o que acontece? As pessoas não sabem. Não sei se é um mau costume, o bom costume de... Eu tenho o Fernando, meu consultor, deixa ele aprender tudo que tem que ser aprendido, depois eu vou lá e filtro com ele. Perfeito. Seria mais ou menos tipo assim. isso. Mais ou menos mais ou menos assim. isso. Não, tudo bem. Não sei isso se é aí... mal ou se é bom, mas você falou tudo. É mais ou menos isso. Que bacana. O Fernando, quanto que custa a hora do Fernando? Cara, eu vou pagar porque vale a pena, né? Ótimo, isso aí. É investimento, vale a pena. Mas será que ele vai fazer esse movimento a tempo? Será que onde a nossa, voltando aqui, né, ao nosso mercado, nós estamos preocupados, estamos tentando fazer esse movimento de antecipação para tentar levar ao nosso cliente, que é o condomínio edilício e as associações, essa antecipação de informação. Mesmo que eles tenham em nós o que o mercado, no sentido empresarial, tem no Fernando e na Carla, que são os consultores, ter em nós, tudo bem, mas a gente entende que o ideal é eles buscarem isso na fonte, né, ali dentro dessas ações que estão ocorrendo no tempo a tempo. Mas, assim, aqui nós não podemos deixar, o tempo nosso está bem... Passou rápido, hein? Passa rápido, eu não sei nem como que está a nossa hora aqui, mas... É importante a gente... A Carla, como empresária contábil, tem reunião. Nós temos que acelerar também. E com certeza o Fernando, dentro da sua descrição aqui também, tem certeza que tem outras
ações aqui. Hoje à tarde nós temos um evento no Conselho, né? A gente mais uma vez agradece, eu como coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial, vocês deram sim também para estar conosco lá, para estar falando também a respeito da reforma tributária. Como que vai ficar, né, as obrigações acessórias? Né? Hoje, na rotina da contabilidade condominial, no mercado condominial, nós temos lá a RINF, a DCTF Web, no caso, as RESTs. Como que vão... assim, é difícil, às vezes, até falar como que vai ficar, mas o que hoje nós temos assim mais claro aí? O que tem na mesa hoje? O PiscoFins ele vai deixar de existir e ele me gera uma obrigação acessória que é a SPED contribuições. Para quem não é do meio da contabilidade, então imagine lá que cada nota que a sua empresa, o seu negócio compra ou vende, ele gera um débito e um crédito de PiscoFins. O seu contador ele absorve essa informação, processa, escritura esse dado e transmite isso para o governo federal, estadual ou municipal. Isso é o que a gente chama de obrigação acessória. Uhum. Então essa obrigação acessória do PiscoFins ela vai deixar de existir. Por que ele vai deixar de existir? A REST DMS, que tem a ver com o ISS, Imposto sobre Serviço, ela vai deixar de existir porque o ISS vai deixar de existir. Vai surgir uma obrigação nova por conta do IBS? Ainda não sabemos. Vai surgir uma obrigação acessória nova por conta da CBS? Ainda não sabemos. Mas, de partida, essas vão deixar de existir. O FD Contribuições, ICMS IPI, que é relativo ao ICMS IPI, vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir, porque o IPI não vai deixar de existir. Ele vai modificar, né? Ele vai modificar, ela vai continuar. De repente pode até simplificar, né? Só que o que acontece? Aí eu vou contar um segredo para vocês. No condomínio de edilício não tem essa obrigatoriedade, por enquanto. Por enquanto. Mas porque vai chegar. Vai chegar. Porque, se for contribuinte, porque como vai ter a unificação de todas ali dentro da tributação, o condomínio edilício vai acabar que vai ter que fazer essa declaração também, que até então ela não é obrigatória, porque ela não tem nem inscrição estadual, o condomínio edilício. Então, assim, são situações que... Tá vendo como que é? Ele vai passar a ter, porque agora não vai ser mais inscrição estadual, municipal, CNPJ. Vai ser o CNPJ alfanumérico, então sim, vai mudar os CNPJs do Brasil inteiro, então unificação de cadastro, o CIB, que é o cadastro imobiliário, e eu vou ter os CPFs ali, que vão ser o cadastro principal das pessoas físicas. Então, com esses 3 cadastros, o movimento do país inteiro. E isso vai ser compartilhado com União, estados e municípios em relação a isso. Seja Receita Federal, seja comitê gestor administrando isso. Então, o cadastro ele vai ser a parte principal e central que vai amarrar todo mundo. Então. É que o governo ele gosta de criatividade, né? Eu costumo dizer para um clientes meus muitos criativos, eu falo, a criatividade está na sua alma, cliente. Mas assim, a gente já tem um CNPJ. Aí os caras me inventam, tanto que eles postergaram, né? Porque ia ser agora, os novos CNPJs serão alfanuméricos. Então, quer dizer, eu vou ter 2 cenários dentro do sistema. Eu tenho que ter um sistema que aceita o atual e no mesmo cenário tem que ter um sistema que aceita o novo. Pensa isso para esse sistema, que loucura que vai ser. O mesmo sistema tem que ter a possibilidade dos 2. Porque os novos já vão sair, acho que a partir de maio, né, já vão ser alfanuméricos. Uhum. E os antigos permanecem. Imagina que loucura que vai ser isso dentro do sistema. E se eu abro uma filial? A filial vai ser alfanumérica, a matriz é antiga. Olha a Isso é uma filial, nem tinha pensado nisso. É uma filial, vai ser final só 002 o que já tem ou vai ser alfanumérico? Então, mas eu vou falar uma coisa. A Carla, hoje com a tecnologia, nós podemos sentar à distância e bater papo, né? E explorar o seu conhecimento. Fernando, eu vou lá no escritório dele comer bombom e tomar um café. E tomar um café. Porque assim, com bate-papo aqui, gente, tá surgindo assim, a minha cabeça tá fervendo. Tá, eu tô até calada aqui. Mas assim, não quero tirar o tempo dos dois falarem. Não, a gente quer sugar o máximo aqui. Mas assim, com tudo isso que nós estamos falando, igual, por exemplo, os escritórios que são especializados no mercado condominial, e eu sempre faço esse paralelo do regime de caixa e regime de competência pela obrigação. Ninguém é obrigado a fazer o regime de competência, não existe uma regulamentação. Mas vamos pensar no sentido de toda essa situação de créditos, situações de aproveitamento de controles. Quem gente, faz caixa vai estar lascado. E aí? Como que vai funcionar? Porque assim, o regime de caixa... Você vai ser tratado igual uma empresa convencional, uma empresa comercial. Comercial mais antigo, né? Mas como se fosse uma empresa qualquer que comercializa, vende, compra, presta seu serviço ou fabrica seu produto, qualquer que seja a situação, ou transporta uma mercadoria.
o condomínio ele vai deixar de ter essa contabilidade, eu não digo mais simples, mas menos complexa, e ela vai ter a mesma complexidade de uma indústria, de um supermercado, de uma farmácia, de uma loja de autopeça, e tudo, etc. absolutamente tudo. Tudo isso tem impacto em relação à forma com que isso vai ter impacto lá no bolso, na guia condominial que cada morador vai ter que pagar. Então, também eu fico tranquilo aqui, não sei se nós estamos encerrando, mas eu fico tranquilo com essa nossa conversa hoje, porque clareou para todo mundo que eu vou ter aumento de preço no Brasil, que eu vou ter inflação. E isso é uma coisa que eu fico muito triste, porque no começo, o API, o Haddad, vendendo a ideia da reforma tributária, não, porque isso vai ajudar o PIB a crescer tantos por cento, a economia vai deslanchar, vai voar. Peraí, eu já começo com inflação? O Brasil já sofreu muito com inflação. Isso? As pessoas aí, talvez da minha geração para cima, tinham dispensa em casa. Era dispensa, os mais jovens não sabem nem o que é isso. Eu recebi o salário, tinha que correr no supermercado, comprar, armazenar o máximo que fosse possível, porque à tarde, à noite, amanhã o preço já era outro. O preço subia diariamente. Então isso foi pacificado ali com o RV, o Plano Real, consolidamos e agora nós temos esse fantasma da inflação se avizinhando ali pela frente e a consequência da inflação é a taxa de juros. Então, por que os juros hoje no Brasil está alto, 15%? É um absurdo 15% de juros. Porque quem é o maior consumidor de dinheiro no mercado? O governo federal. Então, como o governo federal ele tem déficit, ele gasta mais do que ele arrecada e ele continua falando para o mercado, eu vou continuar gastando mais do que eu arrecado, quem empresta dinheiro para o governo, os aplicadores de renda fixa, fala, opa, já que você está gastando mais e você vai continuar gastando mais, se endividando mais, eu vou aumentar meus juros, o custo da moeda. E aí fica mais caro para nós, pessoa física ou pessoa jurídica, ir lá financiar um carro, financiar uma casa, o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial. Todas essas contas, o capital de giro para a empresa, ele fica mais caro porque eu estou competindo no mercado com a União, tomando crédito. Isso é um impacto, isso é uma consequência da inflação, isso é uma consequência dos juros. Então, juros altos não é porque o presidente do Banco Central quer ou deixa de querer, porque o presidente da República quer ou deixa de querer. Ele é por uma conjuntura de fatores macroeconômicos que desencadeia nisso. E eu enxergo isso e sofro porque eu estou enxergando que vai ter inflação à frente, vai ter juros altos à frente. E nós estamos falando de 2026, 2027. Não é tá achando que está ruim? Exatamente. Sim, mas pode piorar. Nós não podemos deixar de falar, puxando aqui pelo que você partilhou aqui agora, existe um estudo no mercado do impacto, né? E aí, na taxa condominial tem aí um percentual que o pessoal está fazendo um estudo colocando para nós de 2% a 7% no impacto direto, ou seja, lá na taxa, você deu o exemplo lá dos R$1.000, taxa de condomínio R$1.000, né? Então vai impactar lá. Esse estudo, nós podemos, como você falou, é muito novo, né? E é muito CIS, né? Quais são os tipos de fornecedores que o condomínio contrata, se ele é contribuinte ou não, se vai ter essas questões de apuração, tudo. É difícil você estabelecer uma alíquota de situações muito adversas. Né? De aumento. Eu achei até baixa. Eu também achei baixa. Achei assim, eu não vou otimista. Criticar o estudo porque eu não vi a metodologia. Se eu tivesse visto a metodologia, porque acaba que a gente mas eu achei até baixo, não achou? Sim, o condomínio ele é um grande consumidor de serviço. O serviço vai ser, no mínimo, vai dobrar. Se tudo der certo, o prestador de serviço vai dobrar o custo dele tributário. No que você falou lá no início, né? De 3,65 vou passar para 21. 21 no caso só da contabilidade. Para quem não é contabilidade, então, é 28%. Sim, as empresas de portaria e terceirização vai aumentar no mínimo quase 30%. Então, e aí houve o aumento que a Luciane partilhou, né? Eu quero voltar um pouquinho lá na questão da preparação do empresário. Porque se esse empresário que presta serviço para o condomínio, que atende o condomínio, não se preparar, ele vai onerar muito a taxa de condomínio. Exatamente. E o síndico acaba que, por pressão dos condôminos, terão que buscar outras opções e achar empresários que se prepararam, que se planejaram para enfrentar essa turbulência que vem por aí. Isso vai acontecer em fevereiro de 2027, começa o movimento. Já tem data. Na conta do condomínio, de fevereiro de 2027, começa esse movimento, porque vai ter um salto, todo mundo vai querer justificativas, respostas. As respostas, se quem está à frente do condomínio, seja a contabilidade assessorando, a empresa que administra o condomínio, seja o próprio síndico, se ele não tiver essas respostas de imediato, ele vai buscar as pessoas que têm essa resposta
E isso já correu o mês de fevereiro, então março vai vir outra paulada no condomínio, até eles se ajeitarem, trocar fornecedor, abril, maio, junho, eu já tive ali um gap de praticamente 6 meses de aumento substancial por falta de controle e de antecipação tributária em relação a isso. Então, Eu ia falar do que eu comentei no congresso que nós fomos e ouvi falar sobre a reforma tributária e me pareceu tão distante, tão distante, né? E já chegou, 2026, janeiro de 26 já está aí. E fevereiro de 27, né? Fevereiro de 27, fecha o mês de janeiro de 27. Um piscar de olhos. O problema começa a chegar ali. Qual que é o nosso movimento? Que a gente traz até como sugestão. Nós estamos buscando mentorias, buscando parcerias com pessoas que têm domínio e conhecimento sobre o assunto, para poder, como um momento como esse, para a gente poder estar debatendo e buscando e abrindo a mente para que as pessoas entendam como é grave a situação. Nós temos aí esse momento de transição complexo agora, de início de janeiro, agora, que é um momento de implementação. 2027 é o momento da realidade. Né? Vem com a minha fala inicial, né? Vai impactar literalmente a vida do Brasil como nunca foi impactado, de A a Z, do pobre ao rico, do público ao privado. 100% vai ser impactado, porque tudo está no preço, tudo vai ser repassado ao preço, inclusive de licitação. Então, isso é uma situação que vai impactar, inclusive, o orçamento público da União, estados e municípios. A gente encerrando, né? Assim, o nosso tempo voa, né? Assim. Eu queria assim que vocês tivessem a liberdade dar três conselhos práticos assim que pode dividir os 3 conselhos ou que se vocês ficarem à vontade repetir aí. Os 3, né? Primeiro, não desista desse país. O Brasil é bom, as pessoas são boas, as pessoas são trabalhadoras. As pessoas são honestas, eu acredito na honestidade das pessoas, porque senão esse país não funcionava. Sim. Senão o nosso modelo de viver em coletividade ele não funcionava. Então as pessoas são boas, mas o brasileiro tem a característica de deixar tudo para a última hora. E deixar para a última hora vai te custar caro, Isso vai impactar no seu condomínio, vai impactar no preço do seu cabeleireiro, do marceneiro, do pedreiro, do supermercado, do lava-jato, de tudo que você for consumir na sua vida. Deixar para a última hora vai ter impacto. Então, para você que é empresário, contador, administrador de condomínio, síndico, estude e busque informação com aqueles que detêm o conhecimento, para que você não seja pego de calças curtas em relação a isso. Verdade. E aí, Carla, o que você dá de conselho aí para nós? Eu acho que tem que estudar, primeira coisa, muito, né? Ampliar seu horizonte de conhecimento, de participação em eventos, em lives, em podcasts como esse que vocês estão aqui fornecendo, que é um conhecimento gratuito. Né? Eu sempre costumo dizer que podcast, quando a gente faz, é um conhecimento gratuito que a gente está transmitindo aí para a sociedade como um todo. No segundo, eu acho, meu conceito é que a pessoa tem que contratar um profissional especializado na área que ela atua, né? Não um generalista, porque a reforma tributária ela é muito ampla e ela é muito complexa. Então, a gente falou muita coisa aqui para você ver de tudo e tentando focar sempre em condomínio, mas a gente acaba caindo para outra coisa, porque ela é muito complexa mesmo. Então, você ter alguém para te dar esse suporte. E o terceiro ponto, eu acho que os gestores, os empresários precisam realmente parar e entender que já é realidade e parar de tentar acochambrar as coisas e ainda viver naquele mundo de que eu não vou ser fiscalizado, eu vou ficar como eu estou. Entendam, a gente não falou aqui sobre esse assunto, mas acredito que nos próximos podcasts aqui eles devam falar. Tem um negócio que é uma antecipação tributária, né? Que vai acontecer aí, que na minha visão é o grande impacto da reforma, que é o split payment. Então, você empresário hoje, o seu fluxo de caixa está do jeito A. Daqui a 6, 7 meses, daqui a 1 ano, ele vai estar do A menos alguma coisa. Então, você precisa entender isso. Então, pesquise, estude, né? Entenda que já está aí, né? E procure pessoas que possam te ajudar efetivamente no seu negócio. Eu assim, como empresário, nós como empresários, né, na área condominial, né, que nós escolhemos esse mercado como profissionais contábeis,
nós vivemos uma concorrência muito, muito desleal. Eu acho que é uma realidade do mercado contábil, né? A contabilidade propriamente dita, né? A pessoa busca o preço. Mas é um alarme, ou que tem que ser uma luzinha vermelha aí que tem que ser acendida, porque muitos escritórios, como foi partilhado aqui, que de muitos anos no mercado, podem deixar de existir. Porque se não for feito um estudo tributário para nós do mercado, e a gente não tiver argumentação para chegar no nosso cliente, próximo cliente, e mostrar para ele por que está tendo esse movimento de aumento, e o outro colega chega lá e chega lá como o mercado ainda existe, né? No bambambam ali, vamos. Jeitinho. Com jeitinho, vai ser um caos. Vai se tornar um caos, né? É lógico que de toda dificuldade gera-se oportunidade. Então, a gente também, como profissionais, temos que buscar as oportunidades para que a gente possa transformar isso para os clientes como soluções e, ao mesmo tempo... para a gente como negócio. Como negócio, faz parte, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Por aí, como, né? Fernando? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu espero estar do lado daqueles que vendem lenço. Eu também, eu quero estar desse lado aí. Então, eu quero estar do lado desse. Não quero estar do lado do que chora, não, entendeu? Então, assim, igual na nossa empresa, nós enxergamos isso quando nós criamos a Airé Cursos, negócios, né? Foi nessa visão de levar o conhecimento. E ter pessoas como vocês, como parceiros, que eu sei que tem essa disponibilidade, para estar falando sobre isso também em momentos como cursos presenciais ou mesmo cursos que a gente possa vir criar no futuro. Nós temos advogados de excelência também que possam estar nos ajudando, não somente na visão tributária. Nosso intuito, quando nós criamos o projeto da Airé, Pode Airé, né, foi também trazer, como você mesmo falou, um conhecimento gratuito. E as pessoas muitas vezes não valorizam isso. Né? Então, o Fernando falou, vamos deixar para a última hora. E na última hora eu procuro alguém que me resolva o problema. Né? Então, assim, não deixe para a última hora. Eu sei que nós vivemos hoje num momento de tecnologia, de muita informação no celular. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não são tão relevantes e que a gente precisa estar fazendo isso que a Carla falou, estudando de forma bem ampla toda essa questão da reforma tributária. E aí, Luciane? Hoje nós ficamos como ouvintes aqui, né? Como ouvintes, claro, diante de duas celebridades aí no assunto. Mas já me passa aqui pela cabeça a gente formatar cursos, né, para oferecer, e não só para os síndicos, mas também para os seus fornecedores. Sim, sim. Porque muita gente simples, né, atende os condomínios e não tem esse conhecimento, às vezes nem onde buscar isso. Essa estrutura, MEI, né? Acho que 80% de prestação de serviço nos condomínios são MEI, né? Então, a gente levar esse conhecimento para essas pessoas, talvez não visando ganho, né? Claro que a empresa precisa ter lucro, mas visando mesmo a permanência daquele prestador de serviço no mercado. Porque, como nós falamos aqui, quem não buscar, quem não se preparar, infelizmente vai estar fora. Né? Não vai adiantar só filtrar sozinho, né? Não vai adiantar só saber executar. Ele vai ter que saber vender aquilo ali, saber mensurar todo o preço dele ali para poder ter o sucesso que a gente quer, né? A gente quer o sucesso de todos. Né? Eu sempre falo, eu não tenho concorrente, não é concorrente, eu tenho colegas, parceiros no mercado que nós precisamos aprender a se valorizar. Eu acho que é um detalhezinho ali, como profissional contábil. Você está no caminho certo, porque a excelência é aquele que faz além do que é pedido. Então, o que é pedido é o ponto de partida, nunca é o de chegada. Para a maioria das pessoas, as pessoas médias, as medíocres, elas acham que o que foi pedido é o ponto de chegada e está errado. Então, você está trabalhando e mostrando, comprovando aqui através desse podcast, que aquilo que é solicitado para a Airé não é o ponto de chegada, é o de partida. Então, você entrega outras coisas juntos. Isso é excelência. Quem faz parecer muito fácil, ele atingiu a excelência. Quando você vê um atleta fazendo um esporte, poxa, eu nada igual ele, jogo bola igual o Cristiano Ronaldo. Ok, ele chegou na excelência. Então, parece fácil mesmo na mão dessas pessoas. Então, parabéns, Renato, você está no caminho certo. E Deus abençoe você e todos os nossos ouvintes. Agradecendo novamente, né, Carla, pela sua disposição. Eu que agradeço vocês e parabéns pelo projeto, né? Que bom, mais um, né? Mais um, excelente. Mais um para ajudar o mercado. Nós Parabéns. vamos trabalhando aí. E agradecer ao público, né, que vai estar conosco, né, porque é um evento gravado, mas ao mesmo tempo com muito carinho foi feito e vai ficar disponível lá no nosso canal. Um abraço
Um abraço. Até a Um próxima. abraço, pessoal. Até a Até próxima. mais. Tchau, tchau.